Para declarar uma função, primeiro nós a estruturamos com uma palavra reservada, que é function. Depois, damos um nome a ela que represente a ação que ela vai fazer. Então, eu vou mostrar aqui uma função de soma. Então, vou nomeá-la com somar. E depois, os parênteses que vão representar se ela tem parâmetros ou não. Caso ela tenha parâmetros, primeiro você tem que colocar eles separados por vírgula, caso tenha mais de um. Primeiro o nome do parâmetro e depois o tipo dele. E tem a palavra reservada de cada um. Por exemplo, você não coloca nem o let, nem o const da variável. Então, por exemplo, número 1, o tipo number, primeiro nome, depois o tipo. E número 2, que é um number também. Aqui é a estrutura mais básica. E essa função, ela pode ou não ter um retorno. Né? Por exemplo, se eu quiser retornar a soma, que é o intuito dessa função, eu coloco return, número 1, mais o número 2. Essa função, ela tem um escopo. Então, tudo que for declarado aqui dentro, sejam os parâmetros ou as variáveis, eles poderão ser acessados durante a execução da função. Mas, fora da função, nós não conseguimos acessar o que está aqui dentro. Nesse momento que a gente cria a função, ela apenas foi definida, então ela ainda não foi executada. E para executar, nós colocamos o nome dela e passamos os parâmetros. No caso que nós temos dois números, né, dois numbers. Então, colocar 10 e 20, por exemplo. Mas essa nossa função ela tem um retorno. Então, nós precisamos colocar uma variável aqui, declarar uma variável que receba o retorno dessa função. Então, vai ficar assim, uma constante, vou chamar de soma, que vai receber essa função, somar já com os parâmetros. E aqui eu consigo já apresentar o resultado final, o retorno dessa função, chamando no console log a variável constante soma, que está recebendo a minha função. Aqui dá 30, depois de apertar o Run. Eu também posso apresentar o retorno da função por meio de uma função interna, sem precisar armazenar uma variável. Por exemplo, console log somar, que é o nome da minha função, e passar os parâmetros aqui dentro. O que está acontecendo? Primeiro, vai executar os parênteses de dentro e depois de fora. Então, ele executa a função, recebe o retorno e depois o console log apresenta esse retorno. Então, ele vai dar 30 da mesma maneira que se eu tivesse armazenado numa constante e depois apresentado ela. Tudo que estiver no escopo global fora da função, eu consigo acessar dentro dela, que é um escopo menor. Então, se eu criar aqui um vetor para somar os elementos em uma função, eu consigo. Então, eu vou criar aqui, declarar um vetor e inicializar, um vetor de números, para mostrar como que isso pode acontecer. Então, conte números, do tipo number, colocar aqui os colchetes para identificar que é um vetor, e vou inicializar aqui, porque é uma constante. 1, 2, 3 e 4. E aí, se eu quiser fazer uma função, eu coloco primeiro a palavra reservada, que é function, depois um nome que identifique o que ela vai fazer. Vou colocar somar elementos, para ficar diferente da que eu criei aqui em cima. Os parâmetros não vai precisar receber, porque ela consegue acessar o que está aqui fora. Então, ela já vai saber os elementos do vetor sem eu precisar passar por parâmetro. Como eu expliquei a questão do escopo global e o escopo menor. E aqui eu coloco o tipo do vetor, que é number, o tipo do retorno, né, que eu vou ter que ter nessa função, na verdade. Então, aqui eu vou criar uma variável para ser um acumulador de soma, para retornar o valor total da soma dos elementos. Vou começar com 0, inicializá-la com 0. E fazer uma estrutura de repetição for, para passar por cada elemento do vetor e ir somando, para que essa variável total seja retornada. Então, vou criar aqui um let i, começar com 0. Usar aqui a propriedade do vetor .length, que analisa o tamanho do meu vetor. E o incremento, e mais. E aqui dentro do for, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a variável total, que começa com 0, e vai somar ela com cada posição do vetor e vai
atualizar esse valor, que vai ser somado com a próxima posição, até que esse valor total esteja pronto, quando acabar a repetição, com o valor da soma de todos os elementos desse vetor. Então, números na posição I. E agora ele precisa de um retorno, né? Porque tem um tipo. Então, return total. Então, para imprimir o valor do retorno dessa função, o total, eu posso fazer aquele esquema de função interna com console log. Então, vai ficar mais ou menos assim. Console log. O nome da minha função, que é somar elementos. Como lá não tem parâmetro, então eu não coloco aqui. E ele vai apresentar aqui para mim a soma de todos os elementos do vetor, que é 10. Essa é a forma mais tradicional de declarar funções, mas também é a forma de função anônima, que é, como o nome já diz, ela não tem um nome. Então, ela vai ter a palavra reservada, que é function, mas ela não vai ter um nome. Então, nós precisamos atribuir essa função a uma variável. Então, eu vou criar aqui um const somar, colocar um somar 2, porque eu já tenho a função somar aqui em cima, que vai receber essa função. E aqui passar os parâmetros normalmente. Então, número 1, o tipo number, número 2, o tipo number também. E aqui, ela pode ter um retorno, como a outra função da forma mais tradicional, retornar a soma desses dois números. E aqui, executar essa função, chamar ela aqui na tela para eu saber o retorno. Então, daquela forma de função interna, para executar primeiro os parâmetros de dentro, posso fazer assim. 10, ficar 10 e 10 para ficar diferente. Console log aqui. Ela vai retornar aqui para mim o valor 20. Então, ela é uma função normal, que ela executa o que é pedido, ela só é declarada de uma outra forma. Agora, uma outra forma de declarar a função também é a arrow function. Arrow vem de seta, e a seta vai estar nessa composição da estrutura da função. E nesse tipo de função não há palavra reservada, então nós não usamos o function, mas uma variável, uma constante, pode ser uma constante, vai receber essa função. Então, eu vou criar aqui um somar 3. Vai receber aqui os parâmetros, N1, tipo number, N2, number. E o tipo do retorno vai aqui na frente, caso tenha um retorno. E a arrow, a setinha, vem aqui. Por isso que é arrow function. Então, aqui dentro vai ter o corpo da minha função. Vou colocar o retorno, para ele parar de dar erro aqui. N1 mais N2. E posso apresentar o resultado da soma desses números, feito por essa arrow function, da mesma forma que eu apresentei nas outras funções. Então, somar 3, passar aqui dois valores, 2 e 3, e vai me retornar aqui o valor 5.